Será que alguém acha normal essa viagem do Moro e do Deltan Dallagnol ao mesmo tempo para os Estados Unidos? No meio desse escândalo dos vazamentos do The Intercept, nesse vídeo aqui, você vai ver que a Lava Jato é filha do Departamento de Justiça norte-americano. Você vai conhecer sobre o Projeto Pontes de 2009, quando começou essa colaboração. E você vai ver também que é uma colaboração ilegal, uma colaboração direta com o Departamento de Justiça norte-americano, que ditou o caminho passo a passo da Operação Lava Jato. Agora, essa viagem, eu não tenho dúvidas em afirmar que eles estão indo lá para trocar informações, para pedir ajuda contra a Glenn, contra as revelações do The Intercept. Na agenda de Sérgio Moro, ministro da Justiça, tem uma visita à Força-Tarefa Conjunta de Investigação Cibernética Nacional, composta por mais de 20 agências norte-americanas, integradas pela Comunidade de Inteligência e pelo Departamento de Defesa. Tem uma visita ao Centro Internacional de Operações de Inteligência na Virgínia, que foi criado em 2009 pelo Departamento de Justiça norte-americano. E tem, pessoal, pasmem, uma visita ao FBI em Washington. Segundo o Ministério da Justiça, o objetivo é reunir experiências e boas práticas para fortalecer as operações integradas no Brasil. Paciência, pessoal. Ele está indo lá para pedir apoio, colaboração direta. Essa colaboração que já existe há muito tempo pelos Estados Unidos. Olha, vocês viram que o Bolsonaro com o Moro foram a sede da CIA. Pessoal, segundo o Snowden, o Brasil foi o país mais espionado do mundo. Na frente da China, na frente da Rússia, na frente da Alemanha. A Petrobras foi a empresa mais espionada do mundo. Grampearam o telefone da Dilma, o avião presidencial da Dilma. Essa agenda oficial de Sérgio Moro nada mais é do que tentar criar áreas de normalidade, de legalidade, a um encontro absurdo com serviços de espionagem norte-americanos para pedir ajuda, informações, orientação. Vocês lembram que nas revelações apresentadas pelo The Intercept apareceram as articulações com os americanos? Isso a imprensa brasileira nem ligou, mas é muito grave. O Moro diz, não é muito tempo sem a operação? O Dallagnol responde, é sim. O problema é que as operações estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. Decidimos postergar tudo até sair essa denúncia, menos a do Tacla, no caso, Tacla Duran, pelo risco de evasão. Mas ela depende de articulação dos americanos. Você vai ver agora trechos de um vídeo feito há 3 meses atrás, quando lançamos o canal à esquerda. Você vai ver que essa colaboração foi feita de forma ilegal, criminosa. Vocês vão ver que a Lava Jato foi uma criação do Departamento de Justiça norte-americano. E eles estão por trás de tudo. Da cassação da presidenta Dilma, da prisão ilegal, criminosa do presidente Lula e da eleição de Jair Bolsonaro. O grande responsável por toda essa operação que aconteceu em 3 atos. Cassação da presidenta Dilma Rousseff sem cometer crime de responsabilidade. Prisão injusta do presidente Lula e eleição do Bolsonaro. O grande responsável são os Estados Unidos da América. Um estudo publicado na revista da Universidade de Harvard mostra que entre 1898 e 1994, 41 golpes aconteceram na América Latina com interferência direta dos Estados Unidos. Agora vejam que interessante. Dos 41 casos de ingerência norte-americana em golpes na América Latina, só 17 foram com intervenção militar direta. A outra forma que eles usam são mecanismos sutis de colaboração. No passado, a colaboração era entre oficiais das Forças Armadas. Todo mundo lembra da formação na Escola das Américas. Agora, a colaboração é diferente. É do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com promotores e juízes de primeira instância. Correspondências diplomáticas, documentos diplomáticos oficiais vazados pelo Wikileaks mostram que houve uma conferência, um projeto chamado Projeto Pontes, onde o DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, veio ao Brasil para o primeiro curso e trabalham em conjunto com juízes e promotores. Existe uma necessidade contínua de fornecer treinamento prático para juízes federais e estaduais brasileiros, procuradores e agentes da lei no que diz respeito ao financiamento da conduta criminosa.
Idealmente, o treinamento deve ser de longo prazo e coincidir com a formação de forças-tarefas de treinamento. 2 grandes centros urbanos com suporte judicial comprovado para casos de financiamento ilícito, especialmente São Paulo, Campo Grande ou Curitiba, devem ser selecionados como locação para esse tipo de treinamento. Em seguida, forças-tarefas podem ser formadas e uma investigação real usada como base para o treinamento, que evoluiria sequencialmente da investigação até a apresentação e a conclusão do caso no tribunal. Isso daria aos brasileiros uma experiência real de trabalho em uma força-tarefa proativa de financiamento ilícito de longo prazo e permitir o acesso a especialistas dos Estados Unidos para orientação e apoio contínuos. Esses trechos dessa correspondência diplomática deixam claro que, além de querer ensinar como constituir força-tarefa, eles queriam que existisse uma investigação real e houvesse a participação em todo o processo dos treinadores norte-americanos. Fica claro que a Lava Jato surgiu de uma decisão do Departamento de Justiça norte-americano. Qual o problema? É que de lá para cá, ela trabalha diretamente com o Departamento de Justiça norte-americano. Não se reporta às autoridades brasileiras, como se fosse subordinada ao Departamento de Justiça norte-americano. Uma colaboração irregular, ilegal, criminosa. Por quê? Porque existe um tratado de cooperação penal entre Brasil e Estados Unidos. Um tratado de 1997, que foi aprovado no ano 2000, que diz o quê? Existe um princípio em direito internacional, que uma pessoa só fala pelo país, o presidente da República, ou o ministro da Justiça, ou o Itamaraty. Eles passaram por cima de tudo isso e numa colaboração informal entre Departamento de Justiça e procuradores e juízes da primeira instância da Lava Jato, eles conduziram todo o processo. E a gente sabe que o que move o Departamento de Justiça dos Estados Unidos são os interesses das empresas norte-americanas, os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Em uma entrevista de 19 de julho de 2017, Kenneth Blanco, vice-procurador-geral adjunto do Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos, dá uma declaração, dizendo que a relação entre o Departamento de Justiça e o Brasil, com seus procuradores e juízes, se baseia em uma relação íntima, de troca de documentos, não dependendo apenas de processos oficiais, uma colaboração informal entre os dois lados. Given the close relationship between the Department of Justice and the Brazilian prosecutors, we don't need to rely solely on formal processes such as mutual legal assistance treaties, which often take significant time and resources to draft, translate, formally transmit, and respond to. At the beginning of an investigation, a prosecutor or an agent from a country's financial intelligence unit can call his or her foreign counterpart and ask for financial information that, for example, may identify bank accounts. Kenneth Blanco também diz que existe um escritório do Departamento de Justiça norte-americano aqui no Brasil e festeja a prisão do Lula como resultado de uma vitoriosa colaboração entre o Departamento de Justiça e procuradores e juízes de primeira instância. The criminal division is made up of roughly 700 attorneys spread across 17 sections and offices, mostly in Washington, D.C., but some stationed in offices around the country, and many stationed in offices around the world and overseas, including Brazil. Indeed, this past week, the prosecutors in Brazil won a guilty verdict against former President Lula da Silva, who was charged with receiving bribes from the engineering firm OAS in return for helping in winning contracts with the state oil company Petrobras. It's a case that this part put Brazil at the forefront of countries that are working to fight corruption, both at home and abroad. Essa relação direta dos procuradores e juízes da Lava Jato com o Departamento de Justiça norte-americano foi extremamente danosa para a economia desse país. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos funciona de acordo com os seus interesses geopolíticos dos Estados Unidos, das suas empresas. Encontraram procuradores e juízes deslumbrados, sem nenhuma visão estratégica de projeto nacional. O resultado foi desastroso. O Brasil só perdeu. Houve a destruição da indústria de construção pesada, da indústria naval, da indústria de defesa. Quebraram a economia nacional, mataram os empregos, destruíram as empresas e favoreceram quem? Os interesses norte-americanos. Olha, Moro e Dallagnol tiveram uma colaboração tão grande com esse serviço de espionagem que, na prática, viraram agentes dos serviços de espionagens norte-americanos.
Eu encerro com um Twitter feito pelo governador Flávio Dino. Diz ele: em processos judiciais não se pode fazer clandestinamente articulação com os americanos. Existe um processo legal para que essa articulação seja possível. Estamos diante de vendilhões da pátria, se fantasiam de verde e amarelo como disfarce para suas ações antinacionais.